Vamos dar mais uns passos no jardim da Palavra de Deus e ver o que Deus quer e como é possível acontecer o que Deus quer. E vamos ver quem faz acontecer o que Deus quer. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui se fala 2 vezes de adoração. Mas o que é adoração? Em grego, a palavra adoração, proskuneo, significa beijar em direção a algo. Vem do tempo em que as pessoas se ajoelhavam e beijavam o chão em direção a um rei ou Deus. A palavra adorar invoca um total assujeitamento à personalidade ou à divindade atribuída. E onde Jesus se encontrava, na Samaria, as pessoas não eram como os judeus puros e não adoravam como estes em Jerusalém, mas tinham o seu próprio centro de adoração na Samaria. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Antes que Jesus viesse realizar o plano de Deus para o perdão de pecados e o dom da vida eterna, a adoração se restringia a lugares sagrados, seja como o monte do verso 21, onde os samaritanos adoravam, que era o monte Gerizim, e seja o templo de Jerusalém, para onde os judeus peregrinavam 3 vezes ao ano. Jesus agora está dizendo que não há mais necessidade de peregrinações para encontrar Deus. Para fins de adoração, não há necessidade de templos ou localidades consagradas pela tradição humana. Não se adora ou venera a Deus através de visitas ou peregrinações a lugares como o Vaticano, em Roma, ou a ditas terras santas, ou as construções dedicadas a qualquer Deus, ou em lugares onde acontecem reais ou supostas visões e milagres. Com a morte de Jesus e o perdão que ele traz com o nosso arrependimento e fé nele, a adoração não tem nada a ver com lugares ou eventos demarcados pela religião do homem. Isso porque, com nossos pecados perdoados e como filhos de Deus cobertos pela justiça de Cristo, passamos a conhecer Deus pessoalmente onde quer que estejamos, pois Deus é omnipresente e, portanto, não é para nos amarrar em atos, palavras, obras ou lugares específicos para adorarmos a Deus. Nós temos um relacionamento com Deus que vive dentro de nós através de seu Espírito. Ele está conosco todo o tempo, em todo lugar. A igreja é caracterizada não por templos ou lugares de cultos, mas pelos filhos de Deus, que são aqueles que acreditam e vivem sobre a senhoria de Cristo. São estes que passam a ser o templo de Deus, como a Bíblia ensina em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, por exemplo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com a vinda de Jesus veio o anúncio dele que a adoração mudou para sempre. O que isso nos ensina sobre Deus? Que ele não está limitado a um edifício, nem é adorado conforme nossas regras. Ele é espírito, portanto está disponível para todos, em todo lugar. E neste genuíno espírito e na verdade de Deus e de sua palavra é que se adora a Deus. Para ficar bem com Deus, nossa adoração a Ele não precisa de construções suntuosas, roupas especiais ou rituais religiosos. Então, o que João está dizendo, o que Deus quer? Ele procura genuínos adoradores que se entregam a Ele completamente em espírito, todo o tempo, em todos os lugares. Não se trata de rituais ou sentimentalismos religiosos, mas em Jesus temos ambos, seu espírito e sua verdade, que é a palavra. Não um ou a outra, mas ambos, o espírito e a verdade. É o que faz acontecer o que Deus quer, que é adorarmos a Ele. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Dada a sua raiz histórica judaica, os samaritanos também esperavam pelo Messias. E Jesus fala que ele é o Messias, no verso 26. Essa é uma revelação surpreendente de Jesus. Não foi feita a um religioso, mestre dos judeus, como Nicodemos, mas para quem era considerado pelos judeus da época o menor entre os menores, uma mulher samaritana. O que tudo isso significa para nós? Não se trata de participar de ritos religiosos e marcar presença com Deus e a sua igreja de domingo. Não se trata da nossa aparência, onde estamos ou de onde viemos, ou de qual ritual religioso cumprimos. O que Deus nos ensina aqui é que viver com seu Santo Espírito uma vida de adoração a Ele é o que conta. Não cerimônias, práticas ou templos religiosos, apesar de que, e é bom lembrar e abrir esta parênteses, que a Bíblia ensina que uma vida de adoração necessariamente inclui adoração com a igreja reunida, pois ninguém pode fazer parte do reino de Deus em isolamento. A figura da igreja é sempre descrita como a de um corpo que serve e louva a Deus de maneira integrada, através de seus membros interdependentes, como vemos em 1 Coríntios 12, versos sucessivos, por exemplo. À medida que lemos a palavra de Deus, o seu Espírito nos possibilita entender a verdade nela contida e nos torna capazes de adorá-lo como Ele quer. Isto quer dizer que ler e entender sua palavra é a coisa mais importante para nós. Vimos neste episódio o que Deus quer e como fazê-lo, que é adorá-lo através de toda a nossa vida em adoração a Ele, com seu Espírito atuando em nós em qualquer lugar e momento, o que inclui a expressão máxima do culto de adoração com a igreja reunida. E vimos que quem faz acontecer tal vida de adoração é o próprio Deus, através da justiça que Cristo propiciou na cruz para aqueles que acreditarem nele como Salvador e o seguirem como Senhor, e portanto através do Espírito Santo em nós. Tudo no final converge à soberania de Deus Pai, a salvação e senhoria de Cristo e a consolação e guia do Espírito Santo, que fazem a nossa vida de adoração possível. Viva uma vida de adoração ao único e majestoso Deus, na boa companhia da sua igreja. Que Ele assim te abençoe.